Deus te dará sabedoria. Você já se sentiu perdido mesmo depois de pensar demais? Já ficou horas tentando entender o que Deus quer, mas tudo só parece ficar mais confuso? Tem dias em que o peso da decisão é tão grande que parece sufocar. A mente gira, o coração aperta e você só queria uma resposta clara, mas ela não vem. É como estar no meio de um nevoeiro. Você olha para frente, tenta enxergar, mas tudo parece encoberto. Mas calma. Sei que o mais angustiante não é não saber o que fazer, é ter medo de escolher errado. Você não quer decepcionar ninguém, não quer sair da vontade de Deus. Mas também não consegue escutar claramente qual caminho seguir. Mas fique tranquilo, Deus te dará toda a sabedoria que você precisa para tomar suas decisões e para guiar a sua vida. Talvez hoje você esteja aí exatamente nesse lugar, cansado, exausto de tentar resolver tudo com a própria força. As pessoas dizem, use a razão, pese os prós e contras. Mas o problema é que, às vezes, até a lógica falha. As opções parecem certas, mas a alma continua inquieta. Você ora e o silêncio de Deus parece gritar. Você pensa e cada pensamento parece mais uma cobrança do que um alívio. O coração clama por direção, mas a mente está sobrecarregada de suposições. E no fundo, você só queria um sinal, uma certeza, uma paz que dissesse, é por aqui. Porque viver nesse lugar, entre o medo e a dúvida, é como caminhar sobre um chão frágil. A qualquer momento parece que tudo vai desmoronar. Se eu puder te dizer algo agora, como quem já sentiu isso também você não está sozinho. Deus é sábio e vai chegar até você. Você confia? Você precisa confiar no Altíssimo com todo o seu coração. Muita gente, inclusive aqueles que parecem fortes na fé, já passaram por esse vale. E o que diferencia esse momento não é a quantidade de perguntas que você tem, mas a disposição de buscar a resposta certa no lugar certo. Buscar as respostas em Deus. Essa confusão que você sente não é falta de fé. É a alma pedindo direção. É o Espírito dizendo, eu preciso de algo que vai além da lógica. Preciso de sabedoria divina. E é aí que começa a mudança. Porque a sabedoria que vem de Deus não depende do quanto você sabe, mas do quanto você confia. Ela não vem da pressa, nem da ansiedade, ela nasce da entrega. E talvez, só talvez, esse silêncio que você está enfrentando já seja o começo da resposta. Quando a alma está cansada, até o mais simples se torna difícil. Você já reparou como, às vezes, uma decisão que pareceria pequena em outro momento se transforma em um peso enorme? É como se o coração estivesse andando por um campo minado. Qualquer passo em falso pode explodir algo dentro de você. Esse esgotamento emocional que você sente não é fraco, não é falta de fé. Na verdade, ele pode ser um sinal claro de que você tem levado tudo nas costas por tempo demais. Muitas vezes, a gente se vê tentando acertar em tudo, nos relacionamentos, nas finanças, na vida espiritual. Queremos fazer o que agrada a Deus, o que agrada às pessoas, o que agrada a nós mesmos. E nessa tentativa de acertar em todas as direções, nos perdemos de nós e nos afastamos da paz. A pressão por acertar pode ser sufocante. Ela vem sorrateira, com frases como, e se você errar de novo? Você não pode falhar dessa vez. Todo mundo está esperando que você saiba o que fazer. E aí, o medo de errar cresce. Tanto que a gente começa a viver paralisado. Melhor não decidir nada do que decidir e fracassar. Não é assim que parece. Mas viver nesse lugar de paralisia também é um sofrimento silencioso. Porque enquanto o mundo continua girando, você fica ali, parado, preso entre a vontade de agir e o medo de escolher errado. Então você tenta racionalizar. Faz listas, avalia possibilidades, pede opiniões. Assiste vídeos, lê livros, compara situações. Mas nada disso traz descanso. Porque no fundo, o que você procura não é uma fórmula, é uma direção que traga paz. E é nesse ponto que muitas pessoas descobrem algo profundo. A lógica humana tem limites. E há decisões na vida que não podem ser resolvidas apenas com inteligência.
Você pode ter todos os dados, todos os conselhos, toda a análise racional e ainda assim sentir um vazio no espírito. É como se o coração dissesse: isso parece certo, mas não está em paz. Sabe por quê? Porque existem escolhas que só podem ser discernidas espiritualmente. E esse discernimento não nasce da lógica, nem do esforço, nasce da sabedoria que vem de Deus. Mas antes de falar sobre ela, é importante entender uma coisa. O coração humano tem uma tendência natural de confiar em si mesmo. E isso pode ser perigoso. Jeremias 17, 9 já nos alerta. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Essa é uma das razões pelas quais, mesmo querendo acertar, muitas vezes a gente se engana. Tomamos decisões com base em sentimentos confusos, em emoções passageiras, em desejos mascarados de urgência. Achamos que estamos fazendo o certo até que o tempo revela que não era. E quando isso acontece, o que sobra é culpa, frustração e mais confusão. Por isso, é tão necessário fazer um diagnóstico honesto da alma. Olhar com sinceridade para dentro e reconhecer: eu estou cansado. Estou tentando resolver o que não posso resolver sozinho. Estou buscando respostas em mim, quando deveria estar buscando em Deus. É nesse momento de sinceridade que o Espírito Santo começa a agir. Porque Deus resiste ao orgulhoso, mas se aproxima daquele que admite sua limitação. Quando você diz: Senhor, eu não sei o que fazer, Deus ouve. Quando você confessa: estou com medo, estou confuso, me sinto pressionado, ele se inclina. Você não precisa esconder sua fraqueza dele. Na verdade, é exatamente nela que ele se manifesta com mais poder. O apóstolo Paulo entendeu isso de forma profunda. Em 2 Coríntios 12, 9, ele escreve: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Talvez a sua maior força agora seja reconhecer sua fraqueza. Assumir que você não tem todas as respostas, que não consegue mais fingir que está tudo bem, que precisa de ajuda, que precisa de luz. Essa é a porta de entrada para a sabedoria que vem do alto. Mas antes dela, é necessário abrir mão do controle. E isso não é fácil. A gente foi treinado para controlar tudo: o tempo, os sentimentos, os resultados, e quando não conseguimos, entramos em desespero. Mas Deus não trabalha no desespero. Ele age na entrega. É por isso que muitas vezes Ele permite que entremos em becos sem saída. Não para nos punir, mas para nos mostrar que há um caminho que não depende de nós. E esse caminho começa com uma pergunta sincera: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar aqui? Essa pergunta muda tudo. Ela tira o foco da urgência da resposta e nos coloca na posição de filhos que estão dispostos a aprender. Porque sabedoria não é apenas saber o que fazer, é entender o tempo certo, o modo certo e o motivo certo. E isso só o Espírito Santo pode nos ensinar. Então, se hoje você se sente pressionado, com medo, racionalizando demais e mesmo assim sem paz, saiba, esse é o diagnóstico de alguém que está tentando viver com a lógica, quando o que precisa é de sabedoria divina. Não se culpe, não se condene, mas também não permaneça nesse lugar. Deus tem algo mais para você. E no próximo passo desta caminhada, vamos entender como essa sabedoria está ao alcance de todo aquele que pede. Mas por enquanto, respire fundo. Reconheça: Senhor, eu preciso da tua sabedoria. E saiba, esse reconhecimento já é o começo da cura. Você já percebeu como, muitas vezes, o que realmente nos falta não é uma resposta pronta, mas sabedoria para lidar com a vida? Depois de reconhecer o cansaço da alma e a confusão diante das escolhas, surge a pergunta inevitável: existe uma saída? Existe algo que me ajude a tomar decisões com paz, sem medo, sem me perder no caminho? Sim, existe. E ela se chama sabedoria divina. Mas atenção, não estamos falando de inteligência comum, nem de um tipo de esperteza humana. Sabedoria divina não é simplesmente ser inteligente. É algo mais profundo, mais sutil, mais poderoso.
É a capacidade de discernir a vontade de Deus em meio à voz das emoções, da lógica, das pressões e dos desejos. E o mais surpreendente, ela está disponível para qualquer um que a peça com sinceridade. Tiago 1:5 diz com clareza: se algum de vós necessita de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá generosamente e sem repreender, e ser-lhe-á concedida. Que promessa poderosa! Que alívio para o coração que se sente perdido. Não é preciso merecer, não é preciso conquistar, não é preciso ter um histórico impecável. O único requisito é a humildade de reconhecer que precisamos e a fé de pedir os sábios conselhos de Deus. Olha que detalhe precioso nesse versículo. Deus dá a todos. Não diz aos mais santos, aos mais experientes, aos que jejuaram por 40 dias. Diz a todos. Isso inclui você, inclui o cansado, o confuso, o arrependido. Inclui quem falhou, quem não sabe mais por onde começar, quem já tentou de tudo. Deus não repreende quem pede sabedoria. Ele não diz: você deveria saber isso sozinho. Ou, porque só agora está me pedindo. Pelo contrário, ele se alegra em ser procurado. Ele quer você, seu filho amado, perto dele. Ele se agrada do coração que diz: Pai, me mostra o que fazer. A sabedoria divina é generosa. Ela não é medida em gotas, ela é derramada. Mas você pode estar se perguntando: como essa sabedoria se manifesta? Como vou saber se estou sendo guiado por Deus? Primeiro, é importante entender que a sabedoria de Deus não vem sempre com espetáculos ou sensações fortes. Às vezes, ela chega de forma silenciosa, como uma paz que não faz sentido humano, mas que repousa no coração como um descanso. Outras vezes, ela se manifesta por meio de um versículo que salta aos seus olhos, de um conselho inspirado, de um entendimento súbito que traz clareza. É como se de repente as peças se encaixassem, o barulho das opiniões se aquieta e você percebe: isso que eu devo fazer. Não porque é o caminho mais lógico, mas porque é o caminho que traz paz no espírito. E essa é uma das marcas da sabedoria divina. Ela gera paz. Não confunda isso com a ausência de desafios. Nem sempre o caminho sábio é o mais fácil. Às vezes ele exige renúncia, coragem, paciência, mas mesmo quando envolve lágrimas, ele traz convicção interior. É como se o Espírito Santo dissesse ao seu coração: esse é o caminho, anda por ele. E quando você anda nesse caminho, mesmo que tudo ao redor esteja incerto, você permanece em paz. Porque a paz não vem das circunstâncias, vem da presença de Deus guiando sua alma. Outro sinal da sabedoria divina é que ela protege. Ela evita decisões precipitadas. Ela mostra armadilhas disfarçadas de oportunidades. Ela guarda o coração de alianças erradas, de caminhos que parecem certos, mas terminam em frustração. Como diz Provérbios 2:11, o bom senso o guardará e o discernimento o protegerá. Sabedoria é escudo, é luz para os pés, é proteção contra os enganos do próprio coração. E mais, sabedoria nos ajuda a esperar. Nem toda a resposta de Deus vem na hora que queremos. Às vezes, pedimos sabedoria e o que recebemos é espera. Isso também é resposta. Porque Deus sabe que se nos der uma direção fora do tempo certo, aquilo que era bênção pode se transformar em peso. A sabedoria ensina que o ainda não de Deus também é direção. E que o silêncio dele não é ausência, mas convite à confiança. Tiago também nos ensina que, ao pedir sabedoria, devemos pedir com fé, sem duvidar. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Tiago 1:6. Isso significa que, ao orar pedindo sabedoria, é preciso crer que Deus realmente ouvirá e responderá, mesmo que não seja da forma que esperamos ou na velocidade que gostaríamos. Ele é sábio e sabe a hora certa de tudo. A fé é a ponte entre o pedido e a resposta. E Deus honra essa fé. Sempre.
Então hoje, se você está diante de decisões, de dúvidas, de encruzilhadas, não carregue tudo sozinho. Pare, respire, fale com o Pai. Diga com sinceridade: Senhor,